Vamos então meditar na palavra do Senhor? Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Aleluia. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Amém. Diz assim na palavra do Senhor: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vindo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, Pai Santo, aleluia. Nesse momento, Pai, aleluia, estará sendo ministrada a Tua palavra, Deus. Que eu seja, Senhor, usado, Pai, nas Tuas mãos como um instrumento, Senhor, aleluia. Aqui está a minha voz, mas seja o Teu Espírito, Senhor, falando com cada um de nós, falando comigo, falando com a Tua igreja, Deus, revelando, Senhor, a Tua palavra para nós nesta noite, Senhor, Deus Santo, que o Teu Espírito Santo se apodere de mim nesse momento, Pai, para que a Tua igreja seja edificada, renovada, transformada pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Amados, antes de tudo isso que nós lemos na palavra, nessa palavra que agora foi ministrada, nós vemos que Jesus, ele havia reunido 3 dos seus discípulos, que era Pedro, Tiago e João, e havia levado eles consigo até um monte. Ele chamou 3 dos seus discípulos e levou eles até o monte. E ali naquele monte, quando eles estavam ali, eles viram algo maravilhoso. Eles viram
Jesus sendo transfigurado. Eles viram Jesus, aleluia, com as suas vestes resplandecendo. Eles viram o rosto de Jesus se modificando. Glória a Deus. Oh, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Enquanto Jesus estava orando, eles puderam presenciar a transfiguração de Jesus. Oh, glórias a Deus. E não foi apenas essa transfiguração, eles viram, aleluia, Elias, aleluia, e Moisés, que surgiram ali naquele instante. E ali eles estavam conversando com Jesus. Glória a Deus. Oh, glórias. Eles viram então essa visão maravilhosa. Jesus sendo transfigurado. Moisés e Elias surgindo com glória e conversando com Jesus. Oh, glórias. Pedro, quando viu isso, ele ficou maravilhado. Ele ficou maravilhado. Ele disse para Jesus: Senhor, como é bom estarmos nesse momento tendo essa visão. Como é bom estarmos aqui, Senhor. Ah, Senhor, vamos fazer 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa é quando nós sentimos a glória de Deus. Como é bom, como é maravilhoso sentir a presença de Deus. Assim como nesse momento em que nós estamos aqui reunidos nesse culto, sentindo a presença do Senhor. Como é bom, como é bom. Não dá vontade da gente sair. Glórias a Deus. Como é bom sentir essa atmosfera de comunhão. Como é bom, como é bom. Aleluia. Mas tudo isso é maravilhoso, mas nós temos que entender, aleluia, que Deus, Ele também nos chamou para cumprirmos uma missão. Nós temos que entender que nós não podemos apenas ficarmos nesse ambiente maravilhoso. Deus nos chamou para seguirmos, para fazermos uma missão, para sairmos e fazermos uma obra. Aleluia. Jesus disse para Pedro: nós precisamos retornar, nós precisamos prosseguir a nossa missão. Glórias a Deus. Era bom estar ali, mas eles precisavam seguir. Jesus tinha uma missão. Nós também temos uma missão. Nós não podemos ficar parados. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Nós temos que prosseguir no nosso chamado. Glória a Deus. E quando eles retornaram, Jesus e aqueles 3 discípulos, eles viram uma grande multidão. Uma grande multidão. E ao redor deles, aleluia, estavam os discípulos que haviam ficado ali e também alguns escribas. E os escribas, eles eram mestres da lei. Eles conheciam toda a lei. E eles estavam discutindo. A Bíblia não revela o que eles estavam falando, mas nós podemos conjecturar. Os escribas falando para os discípulos assim: olha, isso que vocês estão querendo fazer é blasfêmia. Vocês não têm como fazer isso. Vocês não podem fazer isso que vocês estão querendo fazer. Discutindo ali com os discípulos. Jesus chegou naquele momento, aleluia, e perguntou aos escribas o que eles estavam discutindo com os discípulos. Aleluia. Mas antes que qualquer pessoa falasse, os discípulos ou os escribas, surgiu uma outra pessoa, que era aquele pai, aquele que estava precisando de um milagre de Jesus. Ele nem esperou ninguém abrir a boca. Assim que ele viu Jesus, aleluia, ele já começou a falar. Ele já começou a falar. Glórias a Deus. Nós não podemos também, aleluia, esperar que alguém seja intermediário entre nós e Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Vá direto a Ele. O que você precisa, conta para Jesus. Oh, glórias a Deus. Vá direto a Ele. Apresente a sua causa diante dEle. Oh, glórias a Deus. Porque Jesus, Ele está de braços abertos para te receber. Oh, glórias, aleluia. Jesus é aquele que disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então vá até Jesus, apresente a sua causa diante de Jesus.
Glórias a Deus. Oh, glórias. Oh, glórias. Jesus também disse que aquele que o buscar, aquele que buscar a Ele, encontrará descanso para a sua alma. Então, quando você procura a presença de Jesus, se abre diante dEle, aleluia, você vai encontrar descanso para a sua alma. Jesus é aquele que disse que todo aquele que o Pai me der, oh, glórias a Deus, virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Oh, glórias. Quando você chega até Jesus, você nunca vai sair de mãos vazias. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aquele pai não perdeu a oportunidade. Quando ele viu Jesus, oh glórias, ele correu até o Senhor Jesus e contou a Jesus o seu problema. Ele foi até Jesus e disse: Mestre, eis aqui o meu filho. Oh, glórias. Ele tem um espírito que o atormenta. Ele tem um espírito que o apanha, que o despedaça, que faz ele espumar, que faz ele ranger os dentes, e ele está definhando. Ele foi até Jesus e explicou exatamente aquilo que estava acontecendo com seu filho. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Nós sabemos que aquele pai já passava por esse problema há muito tempo, porque Jesus perguntou para ele: há quanto tempo que isso se sucede? E ele respondeu a Jesus que desde a infância, aquilo vinha acontecendo com o seu filho. Então nós podemos imaginar que foi um longo período que aquele pai buscou uma solução. Que foi por um grande período que aquele pai correu para todos os lugares com aquele seu filho para tentar fazer com que ele fosse curado. Aleluia. Eu fico imaginando que aquele pai levou seu filho a vários médicos, buscando na medicina uma forma de curar o seu filho. Eu creio que ele levou, aleluia, a várias pessoas, buscando de todas as formas uma solução que viesse da ciência humana, do conhecimento humano, mas não conseguiu resolver. Ele concluiu que aquilo não era um problema de saúde, ele concluiu que aquilo não era algo que a ciência pudesse resolver. Ele concluiu que aquele seu filho estava com um problema espiritual. Havia um espírito mudo, aleluia, que estava dominando o seu filho e fazendo com que aquilo viesse a acontecer. E ele disse para Jesus que aquele problema estava sendo causado por um espírito mudo. Glórias a Deus, aleluia. Existem momentos, existem situações que a gente também vê isso acontecer. Né? Existem situações que a gente percebe que é influência espiritual. Existem situações que a gente percebe que existe alguma opressão maligna agindo, tirando a nossa paz, fazendo com que a gente sofra. E nem sempre aquela opressão, aquele espírito maligno se manifesta. Nem sempre ele se manifesta. Assim como nesse caso, o pai disse, é um espírito mudo. Aquele espírito, ele não se manifestava de forma que o pai visse, aleluia, que era um espírito, mas ele tinha certeza que era um espírito que estava agindo, um espírito que estava causando aquele problema no seu filho. Era uma opressão maligna. Mas sabe, se isso acontecer na minha ou na tua vida, opressão maligna, espírito maligno, tentando tirar a tua paz, tentando fazer você sofrer, tenha uma certeza, você não está só nessa batalha. Aleluia, você tem Deus, o Pai, oh glórias, você tem a Jesus, o Filho, e você tem o Espírito Santo ao seu lado, esses três te garantindo, glória a Deus, que você já recebeu poder para vencer o maligno. Oh, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Aquele pai, em nenhum momento ele desistiu de lutar pelo seu filho.
A todo instante ele tinha uma esperança. Ele não desistiu. Ele não disse, eu não tenho o que fazer. É assim mesmo. Não, ele não falou. Ele não disse isso. Ele não disse, não é possível obter cura. Não, ele não faz isso. Ele continuou todo o tempo buscando uma cura, uma solução. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Ele não desistiu, ele não desistiu. Então, façamos assim também. Não se conforme com a situação que está te oprimindo. Não desista de lutar. Não aceite nada que venha te afligir. Aleluia. Lute. Faça como fez Neemias. Neemias, quando ele foi ameaçado para parar aquela obra de reconstrução dos muros, ele disse assim, lá em Neemias, nós podemos ver Neemias 4, no versículo 14, diz assim, e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, e aos restantes do povo, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelas vossas mulheres, pelejai pelas vossas casas, não desistam, aleluia, oh glórias a Deus. Ele falou assim dessa forma, lembre-se do Senhor, lembre-se do Deus que você serve e não se entregue, não desista de lutar, lute pelos seus filhos, lute pela sua casa, não desista, glória a Deus. Aquele pai, ele não desistiu. Ele continuou lutando pelo seu filho. E um dia, ele estava ali. E ele ouviu dizer que Jesus estava ali naquela cidade. E ele ouviu dizer que Jesus era aquele que vinha fazendo milagres, vinha curando, vinha libertando aqueles que estavam dominados por espíritos malignos. Glórias a Deus. Ele ouviu dizer que Jesus estava ali, perto dele. Ele não teve dúvidas. Ele pegou o seu filho e foi levar até Jesus para que ele fosse liberto. Mas quando ele chegou, Jesus não estava ali. Quando ele chegou, ele encontrou os discípulos. Jesus não estava ali. Jesus tinha ido para o monte, levou 3 discípulos com ele. Não estava naquele momento em que ele chegou com o seu filho. Oh, glórias a Deus. Então ele apresentou aquele problema que ele estava enfrentando aos discípulos. Ele explicou para os discípulos o que estava acontecendo. Aleluia. Certamente, os discípulos creram que poderiam expulsar aquele demônio. Porque eles andavam com Jesus. Eles já tinham visto Jesus expulsar demônios. Eles já tinham visto. E eles entenderam. Nós vimos como o Mestre fez. Nós somos os seus discípulos. E nós também vamos fazer da forma como o Mestre fez. E expulsou demônios. Nós vamos também fazer. E começaram então a tentar fazer com que aquele demônio que estava no menino saísse. Começaram a tentar expulsar aquele demônio. Mas eles não conseguiram. E começou a juntar ali muitas pessoas, entre eles os escribas. Os escribas viram o que estava acontecendo e entenderam que aquilo não era possível. Eles entenderam, os escribas, que o homem não tinha poder sobre espíritos, não tinha poder sobre demônios. E começaram então a discutir. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Mas nem isso foi motivo para aquele pai desanimar, desistir. Ele continuou ali, até que ele viu chegar Jesus. Oh, glória a Deus. Até que ele viu chegar a Jesus. E ele, quando viu chegar a Jesus, ele correu até Jesus suplicando para que o Senhor Jesus curasse o seu filho. Glória a Deus. Mas sabe, aquele pai, ele vinha lutando há muito tempo. Aquele pai já tinha se desiludido muitas vezes. Aleluia.
Ele viu Jesus. E ele então foi pedir a Jesus que curasse o seu filho. Mas, diante de tantas desilusões, ele já estava fraco na sua fé. E ele falou: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Muitas vezes nós podemos até estar como esse pai. Aleluia. Querendo lutar. Querendo continuar a lutar. Não querendo desistir. Querendo lutar. Mas a gente sente as nossas forças diminuindo. As batalhas vêm e parece que vai minando as nossas forças. Vêm as desilusões. Vêm as tribulações. E a gente começa a se sentir assim, que nem esse pai. A ponto de colocar dúvida. Será que eu vou conseguir sair dessa situação? Muitas vezes a gente pode estar assim. E ele estava assim. Se tu podes, ele disse a Jesus. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aquele pai, então, ele entendeu que ele precisava reacender a chama da sua fé. Aquele pai entendeu, aleluia, e ele pediu a Jesus: oh Senhor, com lágrimas ele disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Oh, glória a Deus. Muitas vezes nós precisamos fazer que nem esse pai. Quando nós estamos nos sentindo assim como ele, pedir a Jesus que nos ajude na nossa falta de fé. E falar francamente: Senhor, me dê ânimo. Senhor, renova as minhas forças. Senhor, enche-me de novo. Senhor, renova a minha fé. Oh, glórias. Muitas vezes a gente precisa fazer isso que esse pai fez. Pedir que o Senhor ajude a aumentar a nossa fé, a vermos a nossa fé renovada, a nos fortalecer. Oh, glória a Deus. Aleluia. E Jesus, vendo que a multidão se ajuntava ao seu redor, ele então repreendeu aquele espírito. E ele disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Aleluia, glória a Deus. E naquele momento, aquele espírito que ainda não tinha se manifestado, aquele espírito que era mudo, ele começou a se manifestar. E ele começou a gritar, aleluia, diante, aleluia, da presença de Jesus. Oh, glórias a Deus. Ele não resistiu. Ele começou a se debater. E ele começou a agitar aquele menino. Oh, glórias a Deus. E ele agitou tanto, que aquele menino até se desfaleceu. Mas aquele espírito saiu daquele menino. Ele não resistiu ao Senhor Jesus, que ordenou a ele que saísse. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que Jesus também ele nos deu essa mesma autoridade? Essa autoridade que está em Jesus, ele também disse que nós também temos. Glórias a Deus. Nós nos esquecemos disso. Muitas vezes, aleluia, esquecemos disso. E não repreendemos. Mas você precisa repreender, em nome de Jesus, todo o mal. Que saia e não retornes mais. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Oh, glórias. Mas aquele menino, ele ficou ali inconsciente. Parecendo que tinha morrido. E muitos que olharam para ele e disseram: ele está morto. Ele está morto. Sabe, muitas vezes a gente também pode ver acontecer algo assim. Deus trabalhando em nossas vidas, Deus agindo em nossas vidas, mas a gente não vê o resultado no imediato daquilo. Mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. Mas como a gente não vê o resultado, aleluia, muitos podem dizer: olha, não tem mais jeito. Não vai acontecer nada, está acabado, é o fim. Acabou.
Mas lembre-se de uma coisa. Aquele que está ao seu lado é Jesus. Aquele que está ao seu lado é Jesus. Oh, glórias a Deus. Jesus, ele tomou a mão daquele menino, aleluia, e trouxe ele, ergueu ele, e ele se levantou. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus é aquele que toma você pelas suas mãos e te levanta e te diz: segue em frente, anda, segue em frente. Oh, glória a Deus. Ele está com a mão ali estendida para te erguer e para que você possa prosseguir. Não está morto, não está acabado. Jesus está contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. E após tudo isso, aqueles discípulos foram com Jesus até a casa onde eles se reuniam. E quando chegaram ali naquela casa, os discípulos perguntaram para Jesus por que eles não haviam conseguido expulsar aquele demônio. Aleluia. Jesus respondeu que esta casta, ela não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele estava sempre em plena comunhão com o Pai. Jesus tinha sempre a sua vida consagrada ao Senhor. Jesus estava sempre em jejum e oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós também precisamos estar assim. Buscar revestimento. Buscar revestimento. Como é que a gente vai se revestir? Com jejum, com oração e com a palavra. Nós precisamos estar assim, consagrando a nossa vida a Deus. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Para que você tenha autoridade, você precisa estar revestido. Para que nós tenhamos autoridade, nós precisamos de revestimento. Se nós queremos estar fortalecidos espiritualmente, nós precisamos de toda a armadura de Deus. Precisamos estar revestidos. Oh, glórias a Deus. Aleluia. E os discípulos, eles entenderam. Nós temos essa mesma passagem que nós lemos em Marcos, nós também temos em Lucas. Em Lucas, no capítulo 9, também existe um paralelo desta mesma passagem que nós lemos. E no capítulo seguinte, em Lucas 10, nós vemos que Jesus, ele chamou 70 discípulos e enviou eles para uma obra missionária. 70 discípulos que Jesus chamou foram enviados para cumprir uma missão. Aleluia. Para uma obra missionária. Jesus disse para eles que quando eles chegassem nas cidades, eles deveriam seguir uma orientação que Jesus falou em Lucas capítulo 10 e versículo 9. Jesus disse assim: e curai os enfermos que nela houver. Aqueles enfermos que houver na cidade, Jesus disse, vocês recebem poder para curar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E também para expulsar demônios. Jesus disse, olha, vocês têm poder para curar. Vocês têm poder para expulsar demônios. Aleluia. E para também fazer maravilhas. E vocês precisam chegar na cidade, fazer tudo isso e dizer para eles, é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Vocês recebem poder para fazer todas essas coisas, mas vocês precisam dizer que é chegado a eles o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa era a principal missão. Falar para eles da salvação. Falar para eles que existe nas nossas vidas uma promessa de vida eterna. Vida eterna ao lado do nosso Deus. Essa era a principal missão que eles receberam. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Por quê? Porque cura é maravilhoso. Libertação é divino. Tudo isso é maravilhoso.
Mas tudo isso vai ficar. Agora, o que nós levaremos para a eternidade é a nossa salvação. Glórias a Deus, aleluia. E aqueles discípulos, eles foram fazer a missão que Jesus entregou para eles. No verso 17 de Lucas, no capítulo 10, verso 17, nós lemos assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Glória a Deus. Aleluia. Eles voltaram com grande alegria, porque eles conseguiram realizar a obra. Eles vieram com grande alegria, porque eles conseguiram fazer com que muitos fossem curados e muitos fossem libertos de demônios. No nome de Jesus, eles conseguiram fazer todas essas coisas e voltaram alegres. Glória a Deus. Aleluia. Mas no verso 20, Jesus, ele deu uma instrução para aqueles discípulos. Ele disse: olha, não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Glória a Deus. Que nós valorizemos a obra que Jesus nos coloca em nossas mãos para realizar. Que nos alegremos quando conseguimos realizar. Que nós lutemos pela libertação, pela cura, pela salvação dos nossos. Aleluia. Mas não negligenciemos a nossa salvação. Porque a salvação é o nosso bem mais precioso. Glória a Deus. Jesus, ele disse lá em Mateus, no capítulo 7 e no versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Muitos dirão assim. Mas Jesus deu uma resposta. Qual foi a resposta, igreja? Exatamente, está no verso 23. Jesus disse abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é triste. Então, valorizemos a nossa salvação. Esse é o nosso bem mais precioso. Aleluia, glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, glórias. Vamos nos colocar de pé. Santo Deus de poder e graça, Pai amado, Deus santo e poderoso, Senhor, nós agora ouvimos a Tua palavra, Senhor, onde o Senhor falou conosco, Senhor, aleluia, que o Senhor, aleluia, está sempre nos fortalecendo, que o Senhor, no Teu nome, nos permite fazer maravilhas, oh, glórias a Deus, mas nós precisamos ter a nossa vida consagrada a Ti, nós precisamos estar fazendo aquilo, Pai, que o Senhor deseja que nós façamos, precisamos estar em oração, em jejum, consagrando a nossa vida a Ti, nos revestindo, Senhor, e assim nós teremos, aleluia, autoridade sobre os espíritos imundos, nós iremos expulsar demônios, nós iremos curar enfermos no Teu nome santo, Senhor Jesus. Ah, Deus, mas o Senhor também nos disse que nós precisamos valorizar o nosso bem mais precioso, que é a nossa salvação. Oh, Deus, todos nós que aqui estamos, Senhor, somos escolhidos, aleluia, para estarmos no Teu reino por toda uma eternidade, Senhor, que todos nós possamos estar lá, nós desejamos estar lá, nos ajuda, nos fortalece na nossa caminhada, não deixa que nada nos faça desviar do Teu propósito, de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós no Teu reino, Senhor. Ah, Deus, nos ajuda a todo instante, nos fortalece, a Tua graça esteja sempre conosco, e assim nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, e as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus.